Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Um domingo saudável para concurseiros, tá? Para os concurseiros que estão aqui e para os concurseiros que estão online. Nós vamos iniciar o nosso coordenador dos cursos preparatórios para concurso, o professor Cacá, vai iniciar com matemática. Depois vem Direito Constitucional, Português, Raciocínio Lógico e Informática. Sejam bem-vindos e aproveitem aí, porque é de graça, ok? E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Algumas pessoas eu já conheço, né? Outras são novas para mim. Tem um pessoal que tá para chegar também, que confirmou e tal, mas acho que tá demorando. É domingão, né? Então a gente entende um pouco, querendo ou não. Tá? Então a ideia hoje é a gente fazer uma revisão em cima de algumas questões, de alguns pontos que caem bastante em concursos públicos, tá? E qual que é a ideia? A ideia é a gente sempre trabalhar na mentalidade mais simples possível em cima das questões, enxergando de uma outra maneira, pegando alguns pontos estratégicos em cima daqueles pontos que tem no enunciado, porque todo enunciado ele te dá uma sacada para tu saber do que está se tratando aquela questão, certo? Então, olha só, quando a gente estiver resolvendo as questões, a gente vai sempre olhar pelo lado estratégico dela, tá bom? Para tentar facilitar o conhecimento, a gente tentar ser um pouco mais ágil na hora de a gente estar respondendo as questões, certo? Então, vamos começar. Pessoal que está online aí também, sejam todos bem-vindos, tá? Eu espero que vocês aproveitem o nosso conhecimento, a maneira que a gente vai estar mostrando para vocês como resolver essas questões, pensando também sempre na maneira estratégica, tá? E qualquer dúvida, deixa no chat aí. Vamos. Olha só, primeira questão. A primeira questão me fala assim, ó. Uma companhia aérea fixou rodízios entre duas cidades para seus comissários de bordo de determinado voo diário. A escala estabelece que o comissário A trabalhe nesse voo a cada 8 dias, o comissário B a cada 10 dias e o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, se os três tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, então a próxima vez que trabalharão novamente juntos nesse voo ocorrerá daqui a... Como é que a gente vai fazer essa questão? Essa questão é uma questão clássica de que? MMC ou MDC? Aí que está o detalhe, tá? Como é que a gente vai trabalhar? Para tu interpretar, quando a gente tem uma questão de MMC ou MDC, tu vai ter que reparar em algumas palavras mágicas que funcionam da seguinte maneira. Tu tem assim, ó. Toda vez que eu estiver falando sobre MMC, tu tem que lembrar da ideia de período, a ideia de periodicidade, tá? Então ele vai lembrar para você o seguinte, ó, período. E para tu lembrar, existem algumas palavras que eles estão dentro do enunciado, que é, por exemplo, o a cada ou em. Toda vez que você olhar no enunciado, alguma coisa que falar a cada 6 horas, a cada 5 horas, e eles trabalham juntos, como está dizendo aí, e depois o que vai acontecer? Quando que esse evento ocorre novamente? Qual a segunda vez que esse evento vai ocorrer novamente? Aí tu vai ter essa sacada de que é o quê? Falando de MMC, beleza? O a cada e o em. Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Tu tem aqui o a cada... e o em. E aí tu tem que lembrar que o MMC você vai calcular ele sempre multiplicando na vertical, beleza? Tu vai multiplicar na vertical. E quando eu estiver falando de MDC, o MDC, tu vai lembrar da seguinte maneira. Ele sempre vai remeter à ideia do maior possível, na maior quantidade de, certo? Então, ó, vou colocar assim, ó, máximo. Que é para tu lembrar da ideia maior possível. Tranquilo? O que vai acontecer agora? Quando você estiver trabalhando com a ideia de MDC, que é quando ele vai estar pedindo o máximo possível dentro da questão, tu vai ter que lembrar o seguinte, o MDC, quando ele te pedir o total, que na maioria das vezes isso que vai estar acontecendo nas questões, ele vai te pedir o total do que está acontecendo dentro dessa questão. O total, tu vai lembrar do seguinte bizu, o total soma no horizontal. O que é esse soma no horizontal? Tu vai ver já numa questão. Então, tu lembra assim, ó, quando eu estiver falando de MDC, tu tem o total é igual a quem? Soma no horizontal. Tranquilo?
Lembra disso? MDC é a ideia de maior possível, e como que eu faço o total? Soma na horizontal. Legal? Então, olhando por esse lado, o que vai acontecer? Vamos lá na questão. Aí tu tem assim, ó. Perceba que no enunciado, ele fala para você a cada 8 dias, a cada 10 dias e a cada 12 dias. Tá vendo aí? Então, tu já sabe o quê? É MMC. Aí eu tenho que calcular o MMC entre quem? Entre esses valores, 8, 10 e 12. Certo? Vamos calcular então, ó. Eu tenho assim, ó. Vou calcular o MDC entre 8, 10 e 12. Como que eu calculo? O MMC entre 8, 10 e 12. Vamos lá. Aqui eu vou fazer por 2, certo? Aqui 4, 5, 6. Vou fazer por 2 novamente. Aqui vai dar 2, 5, 3. Agora, tu vai ter que anotar o outro bizu que eu vou te dar. Se liga só, toda vez que você estiver calculando o MMC entre números, olha isso, ó, entre números que são primos entre si, basta você fazer a multiplicação entre eles que vai dar o MMC. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se tu estiver fazendo o MMC entre 6, 5 e 7, esses números são primos entre si. Por quê? Porque tu tem que lembrar o seguinte, tu tem que ter apenas o quê? Os números que eles se dividem, mas tu não pode dividir. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, qual que é o número que divide o 6, o 5 e o 7? Somente um, tá vendo aí? Toda vez que tu tiver essa situação aqui, ó, tu tem esses números primos entre si. Basta você fazer a multiplicação entre eles que você vai achar o MMC. A outra sacada é o seguinte, quando você tiver o MMC entre números que são múltiplos entre si, o maior deles é o teu MMC. Por exemplo, eu tenho assim, ó, eu tenho 6, 12 e 24. Eu quero calcular o meu MMC entre esses caras aqui. Esses números, pode ver que eles são múltiplos entre si, tá vendo aqui? Esses números aqui, ó, quem que é o MMC? Tu não precisa calcular. Colocar assim, a barrinha normal, né? E colocar 2, 2, 2, 2. Não precisa. Vai dar sempre 24, é sempre o maior deles, tá? Pega essa sacada, que isso aqui é sacada de prova, para tu não perder tempo, beleza? Tendo isso aqui em vista, o que que tu vai fazer? Percebe o seguinte, que quando eu parei aqui, ó, esses três números, eles são primos entre si? Então, o que que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Eu vou sair multiplicando, ó. Lembra? O MMC eu multiplico na vertical, tá vendo? Eu vou multiplicar aqui, ó, e depois eu já vou multiplicar aqui, ó. Isso aqui é sacada para tu ganhar tempo. Por que que eu estou falando isso? Porque se você perceber, eu teria que colocar o 2 aqui novamente, tá vendo aqui? Daria 1. Aí depois eu iria colocar o 3 e depois o 5, ó. Tá vendo que essa multiplicação aqui é a mesma coisa de eu multiplicar os números que são primos entre si? Então essa é a sacada de prova. Quando tu tiver essa situação, não perde tempo, beleza? Vai direto, multiplica sempre direto, tá bom? Fazendo essa multiplicação, quanto é que dá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Beleza? Então aqui, ó, dá 120. 120 o quê? Aí tu tem que ver lá, ó, a cada 10 dias. Então, qual será o próximo dia que eles trabalharão juntos novamente? Após 120 dias. Gabarito, então, a letra C. Beleza? Tranquilo? Gabarito, letra C. Certo? Tranquilo. Vamos para a próxima questão. Olha só o que ele está falando aí, ó. Ele fala assim, ó. Horácio quer comprar parafusos do tipo A, que são vendidos em pacotes contendo 8 unidades cada um. Do tipo B, vendidos em pacotes contendo 12 unidades cada um. E do tipo C, vendidos em pacotes contendo 15 unidades cada um. Ele precisa comprar quantidades iguais dos três produtos, né? Desses três tipos aí. Para que isso ocorra, o número mínimo de pacotes dos parafusos do tipo A que ele precisará comprar é... Vamos lá, como é que eu vou interpretar essa questão? Eu tenho que lembrar dessa ideia aqui, ó. A questão, se você for parar para pensar, ela fala para você assim, ó. O tipo A, ele é vendido a cada o quê? 8 unidades dentro dele. Ou de 8 em 8. Você consegue perceber isso daí? Interpretando esse enunciado, ele fala para você. Ele fala o seguinte. Olha só. Contendo 8 unidades em cada um. A cada 8 unidades eu tenho o quê? O tipo A.
a cada 12 unidades eu tenho tipo B, ou de 8 em 8. Tranquilo? Então eu tenho novamente uma questão de MMC. Tranquilo aí? Aí, para resolver essa questão, eu vou calcular o MMC entre 8, 12 e 15. Certo? Então vamos lá, vamos calcular. Fazendo o cálculo aqui do MMC entre 8, 12 e 15, ó, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui por 2, correto? Vai dar 4, 6, 15. Vou fazer por 2 novamente. 2, 3, 15, 2, 1, 3, 15. Aí agora vem por 3, né? E aqui 5, e aqui por 5, ó. E aí, zerou o meu MMC. Tá vendo aqui? Beleza, vamos lá. Eu vou multiplicar na vertical. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5 dá o quê? Quanto? 24 vezes 5, 120. Certo? Aí, ó, veja só o que ele está falando aí, ó. Ele quer saber da unidade, ó, qual que é o número mínimo de pacotes dos parafusos do tipo A. Tu tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui, ó, tu tem o parafuso do tipo A, aqui do tipo B e aqui do tipo C. Como é que tu vai saber a quantidade mínima de pacotes de parafuso que tu vai ter que fazer isso aí? Simples. Basta você pegar esse número aqui, ó, e dividir por quem? Por 8, que é quem? Cada pacote A não tem 8 em 8 parafusos, não é isso que acontece? Então basta você pegar 120 e dividir por 8. Fazendo essa divisão, quanto que dá 120 dividido por 8? E aí? Exato, 15. Fazendo essa divisão, eu vou achar o número 15. Beleza? Então isso daí, ó, é a quantidade mínima de pacotes do parafuso do tipo A. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Próxima questão. Próxima questão ele fala assim, ó. Numa empresa existem 2 alarmes. O primeiro está programado para disparar a cada 5 horas e o outro programado para disparar a cada 6 horas. Em uma determinada semana, os 2 dispararam juntos às 6 horas da manhã de segunda-feira. Nesse caso, a vez seguinte que os 2 alarmes dispararam juntos, nessa semana, foi às... Vamos lá. Tu já sabe, Bizu, entre MMC e MDC. Eu tenho que olhar o enunciado e interpretar o quê? Tentar achar essas palavras que a gente tem da ideia aqui. Tá bom? Se você olhar no enunciado, você vai perceber que ele fala, ó, a cada 5 horas. Quando ele fala a cada 5 horas, ele está tentando colocar na tua cabeça que é a ideia de quê? MMC, a ideia de ciclos, de períodos. Tranquilo? Então, novamente, a gente tem uma questão de MMC. E eu vou calcular, então, o MMC. Como que vai ficar, então, isso daí? Ó? Vou calcular o MMC entre 5 e 6. Para e pensa comigo, 5 e 6 são números primos entre si? São. Então, qual que é o MMC entre eles? 30. Basta eu fazer a multiplicação. 5 vezes 6 dá 30, certo? Então, vamos lá. Olha só como é que vai ficar isso aí, ó. O MMC entre 5 e 6, basta eu multiplicar os dois. Aqui vai dar 30, certo? 30 horas. Após 30 horas, eles vão o quê? Soar novamente juntos, né? Ó. Aí, ó, ele pede para você aqui, ó, nesse caso, os 2 alarmes dispararam juntos quando? Após 30 horas. O que tu vai ter que fazer nessa questão? Tá vendo que ele fala para você que eles dispararam junto às 6 horas da manhã da segunda-feira? Tu vai ter que pegar esse horário e somar mais 30 horas. Tá bom? Como é que tu vai fazer isso daí, ó? Tu tem, ó, na segunda-feira, foi às 6 horas da manhã, correto? Quando você somar mais 30 horas, o que vai acontecer? Tu vai ter, por exemplo, 36 horas, que é o total aqui, ó. Quando você fizer mais 30 horas, concorda comigo? Tu vai ter aqui 36 horas, correto?
Existem duas mentalidades que você pode fazer aqui. Toda vez que você fizer uma soma de horas e quiser saber o horário exato que vai acontecer o evento, basta você tirar dos 24 aqui, ó. Pega 24 e tira aqui, ó. O que você vai fazer? Quando você pega isso aqui, ó, quanto que dá para você? 12. Tá vendo aqui? 12 horas. Percebe comigo que esses 24 que você está tirando é um dia? Então, esse um dia é o dia a mais que você está colocando. Se você quiser também pensar numa outra mentalidade, você pode pensar da seguinte maneira: 30 horas, não é isso? O dia tem 24 horas. Então, quando você somar um dia para frente, o que vai acontecer? Não vai ser 6 horas da manhã do dia seguinte? Para chegar nas 30 horas que estão faltando, tu tem os 24. Para chegar nas 30 horas, faltam quanto? Tu está no 6, ó, 6 horas da manhã da terça-feira. Ó, eu somei mais 24, ó. Tu está na terça-feira aqui, ó, e tu está 6 horas da manhã. Tá vendo? Tu já tem o quê? 24 horas passadas daqueles 30 lá, ó. Tá vendo aqui? Para chegar, tu somou aqui as 24, correto? Para chegar nos 30, falta quantas horas? 6. Basta você somar mais esses 6, ó. Vai dar as mesmas 12 horas da terça-feira. Então, tu tem duas mentalidades para resolver esse tipo de situação aqui. Tudo que passa dos 24, você basta tirar os 24, você acha a hora exata. Ou, como nesse caso daria para fazer mais rápido, era só você pensar na ideia de que um dia tem 24 horas. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Então, o nosso gabarito é letra C, 12 horas de terça-feira. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Olha a próxima questão aí. Ele fala assim, ó. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Aí ele vem e fala assim, ó. Cumprindo essas exigências, o número menor de envelopes que ele precisará utilizar é... Essa questão, tu tem que pensar da seguinte maneira. Olha só. Tu tem a ideia de período, a ideia de ciclo nela? Tu consegue ver alguma coisa desse tipo? Você não consegue. Se você tentar interpretar isso aí, você não consegue nem colocar a cada, nem um em, nem nada. Não te dá a ideia de ciclos. Certo? Mas, olha só essa sacada que ele te dá no enunciado aqui, ó. Ele fala que todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Tá vendo aí? E quando ele pede para você o menor número de envelopes possível, isso aí é uma outra sacada para tu interpretar que essa questão ela é de MDC. Tá? Quando ele te pedir... Olha só esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, digamos, eu quero pegar o número 15, 45 e 50. E eu quero reduzir isso aqui, ó, para a menor quantidade possível. Olha isso, é a mesma coisa que a questão está pedindo, tá bom? Eu vou tirar um MDC para saber como que eu reduzo esses números para o menor possível. O MDC você calcula até você não ter mais um número que divide todo mundo ao mesmo tempo. Tá bom? No MMC, você vai gerar o quê? Até levar o número 1. No MDC é diferente. Você vai dividindo até eu chegar onde? No número que não divida mais todo mundo. Certo? Vamos lá então, ó. Se você pegar isso aqui, você consegue fazer por 5. Tá vendo aqui? Eu vou ter 3. Aqui vai dar 9. E aqui, 10. Se você perceber, eu não tenho mais um número que divide todo mundo ao mesmo tempo aqui, tá vendo? Então, acaba. Aqui eu já tenho o meu MDC. E eu fiz o quê? A minha redução possível. Eu tenho um número mínimo reduzido aqui, ó, desses 3 números. É a mesma coisa que essa questão está te pedindo aqui. Certo? Então, a gente vai ter que calcular quem? O MDC entre quais números? Entre 32 e 40. Vamos calcular, então, o MDC entre 32 e 40. Fazendo o cálculo, vamos lá, eu posso fazer aqui por 2, aí eu vou ter aqui 16 e aqui eu vou ter 20, correto?
Depois eu tenho 2 novamente, aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 10. Aqui 2 novamente, eu tenho 4 e tenho 5. Percebe agora que eu não tenho um número que divide os dois ao mesmo tempo? Então aqui parou meu MDC, certo? Aí você deve estar se perguntando, pô, mas o que a questão está querendo? Está vendo aí, ó, o menor número de envelopes que ele precisará. Você consegue perceber que ele está te pedindo o total disso aqui? Quando ele pede assim, ó, o menor número de envelopes que ele precisará, não é o menor número possível, não é? Toda vez, ó, aí tu tem que lembrar desse bizu, ó. Se ele te pede o total, o que tu faz? Soma na horizontal. Lembra desse bizu? Total, soma na horizontal. Como assim, professor? Tá vendo esses resultados que sobraram aqui? Ó? Tu vai somar na horizontal isso aqui. Aí tu vai achar a resposta. Olha só. Total, soma na horizontal. É o total que ele está querendo, soma na horizontal. 4 mais 5, 9. O que significa esse 9? É o número é o menor número de envelopes possível que ele vai precisar nessa situação aí. Tranquilo? É como se você pegasse, por exemplo, e ó, tá aqui, ó. Tu tem aqui assim, ó. Se eu fosse fazer o meu MDC, quanto que daria? 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2 dá 8, correto? É como se eu pegasse e dividisse, ó. Eu tivesse isso aqui dividido por isso aqui, dá quanto? Dá esse aqui. Seria a menor quantidade. Foi esse exemplo que eu dei aqui para vocês. Tá vendo aqui? Que eu fui reduzindo ao quê? Ao máximo possível. A diferença é que tu tinha que interpretar que quando ele fala o menor número possível ali, ele queria o menor número possível o quê? Total. Certo? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então lembra, quando a questão de MDC te pedir o total, o que tu faz? Soma na horizontal. Tranquilo? Pode também. Você pode dividir por 4. Aqui eu fiz só para poder ter a mesma mentalidade, tá bom? Mas se você enxergar que dá para dividir por um número maior, perfeito, vai direto, tá bom? Que aí você ganha agilidade também, certo? Bom, vamos prosseguir então. Quinta questão. Olha o que ele está falando aí, ó. Há 2 anos, em uma empresa, a razão entre o número de funcionários mulheres e o número de funcionários homens era de 7 para 12. Hoje, sem que tenha aumentado ou diminuído o número total de funcionários, homens e mulheres, essa mesma razão é de 9 para 10. A diferença do número de funcionárias mulheres de hoje e de 2 anos atrás corresponde, em relação ao total de funcionários, homens e mulheres da empresa, um valor, olha só, vamos lá, tu tem que, primeira coisa, entender o que é razão. Tá? Razão nada mais é do que o quociente entre duas coisas. Tu tem que lembrar disso, tá? A razão nada mais é do que o quociente entre duas coisas. E ele fala para você que a razão entre o número de funcionários mulheres e homens era o quê? 7 para 12. Depois passaram-se aqui 2 anos, não é isso? Não houve mudança, tá vendo aí que não houve mudança? E a nova razão está sendo o quê? 9 para 10. Ele quer saber o que acontece entre as mulheres. A diferença quando era 2 anos antes e 2 anos depois. Tá? Vamos montar então essa ideia. Esse tipo de enunciado, você tem que, toda vez que a gente estiver trabalhando com razão, proporção, essas situações, tu tem que interpretar e montar do jeito que ele está te dando. Se ele está dando para você a razão entre mulheres e homens, tu tem que montar a razão desse jeito. Se no final do enunciado ele pede homens e mulheres, tu tem que trocar também, senão tu vai errar todas as questões. Tá bom? Então, ó, ele pede para você mulheres e homens, correto? Ele fala que a razão entre mulheres e homens. Primeiro está sendo o quê? 7 para 12. Então, ó, 7 para 12. Após 2 anos, né, nada aconteceu. E a mesma razão aqui, ó, mulheres para homens. Agora é o quê? 9 para 10. Certo? 9 para 10, ó. 9 para 10. Aí ele pergunta para você a diferença em relação às mulheres aí. O que aconteceu? Né? Aí, percebe o seguinte, ó. Qual o total de pessoas que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma razão entre mulheres e homens, tá? De 7 para 12. De um total de quanto? Exato. 19. Ó, o total aqui, ó, é 19. Isso aqui é um conceito fundamental que tu tem que ter na hora de você trabalhar a ideia de razão, tá? Então, ó,
A cada 7 mulheres eu tenho o quê? 12 homens de um total de 19. Ele fala que nada aconteceu, não é? Nada se alterou. Então, ó, se tu prestar atenção aqui embaixo, ó, é 19 também. Então, ó, aqui também é 19. Agora, o que aconteceu? A cada 9 mulheres, eu tenho o quê? 10 homens de um total de 19. Aí, o que ele está pedindo para você? O que aconteceu entre as mulheres? A diferença das mulheres em relação ao total, não é? Percebe comigo que daqui, ó, para cá, eu tenho 2 mulheres a mais, então essa é a diferença entre as mulheres daqui e 2 anos depois. Aumentaram 2 mulheres, ó. Tá? Aí ele quer saber, ó, eu vou fazer assim, ó, 9 menos 7, deu 2. Essa é a diferença que ele está querendo, mas ele quer saber isso aqui em relação a quem? Ele fala aí, ó, em relação ao total de funcionários, homens e mulheres. Certo? Quando ele pede para você isso aqui em relação ao total, tu vai ter que fazer assim, ó. O total é 2 em relação a quanto? 19, que é o total de funcionários, ó. Certo? É isso que ele está pedindo para você, ó. Se nós fizermos essa aqui, ó, quanto que deu? Isso. Aqui, ó, 2 em relação ao total, fazendo essa divisão, você vai achar mais ou menos 10,5. Tá? Olha lá, ó. Como é que tu vai fazer isso aqui, ó? 2 dividido por 19. O que tu vai fazer? Põe o 0 aqui, né? Isso, 0,20. Aqui tu tem o quê? 1, correto? Sobra 1. Aí o que tu vai fazer agora? 0. Não deu, não é? Acrescenta outro 0, correto? Acrescenta outro 0 e aqui tu tem o quê? Um 0 agora. Beleza? Tu vai ter um 0 agora. Fazendo isso aqui, ó, tu vai achar quanto? 5, tá? Ó, 5. 5 vezes 19 dá quanto? Dá para fazer cálculo mental, ó. 5 vezes 19. Quanto que dá? Abre o número. 5 vezes 10. 50, não é isso? Sobrou 9 aqui, ó. 5 vezes 9, 45. 45 mais os 50 dá quanto? 95. Então, tu achou 95 aqui, ó. Beleza? Aqui sobra 5. E tu continua dividindo. Eu tenho 0,105. Mas percebe que ele está em porcentagem aí, ó? Então, eu achei aqui, ó. 0,105, ó. Para eu transformar qualquer coisa em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Basta eu multiplicar por 100, ó. Fazendo essa multiplicação por 100, tu tem que lembrar do bizu da seguinte maneira, ó. Toda vez que você tiver a multiplicação por uma potência de 10, você não faz cálculo, você só move a vírgula. Para onde, professor? Para a direita, tá? Quantas casas? A quantidade de zeros. E se for divisão por potência de 10? A mesma coisa, só que a vírgula vai para a esquerda. Quantas casas? A quantidade de zeros. Aí tu não fica fazendo cálculo. Desse jeito aqui, eu vou correr 1, 2. Então, eu tenho 10,5%. Tranquilo? Beleza? Aí, agora, você tem que ver, ó, qual que é a nossa resposta, então. 10,5% está entre 10 e 12. O gabarito, então, é a letra D. Certo? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Ele fala assim, ó. Sexta questão. Uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por ônibus novos. Desse modo, a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é de 1 para 4. Sabendo que o número de ônibus usados é 192, então, considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a... Vamos lá, como é que tu vai fazer essa questão? Pensa da seguinte maneira. Novamente, ele está falando sobre razão, correto? Tu tem que extrair os dados conforme ele está falando para você. Ele está falando que a razão entre o número de ônibus novos e usados é 1 para 4, correto? Então, ó, eu tenho assim, ó, ônibus novos em relação aos usados, ó, é 1 para 4. E ele fala para você a quantidade de ônibus o quê? Usados. O
que são 192 ônibus, tá vendo? Ele te dá, então, aqui, ó, 192 ônibus. E ele pergunta para você o quê? Que em relação ao número total de ônibus, certo? Quanto equivale os ônibus novos? É praticamente a mesma ideia das mulheres aqui, ó. É praticamente a mesma ideia, tá? Vamos lá. Como é que tu vai fazer? Essa questão, ela te induz que você pegue esse resultado de ônibus novos aqui, ó, tá vendo? De ônibus usados, perdão, e substitua aqui, ó. Para quê? Para tu poder achar o valor dos ônibus novos e depois comparar, fazer igual a gente fez nessa questão aqui, ó, um em relação ao outro. Mas, se vocês prestarem atenção no conceito que eu mostrei aqui nessa questão, vocês vão perceber que a gente não precisa calcular nada. Como que tu vai fazer? Tu tem da seguinte maneira, ó. Eu tenho assim, ó, 1 para 4, correto? De um total de quanto? De um total de 5, não é isso? Então, ó, eu tenho aqui 5, ó. Percebe que eu tenho um ônibus novo a cada 4 ônibus usados de um total de 5? Não é? Aí tu tem que lembrar o seguinte, quando ele fala para você que ele quer saber assim, ó, a quantidade de ônibus novos em relação ao total de ônibus, quanto que isso aí representa em porcentagem? Acabou a questão, ó. Tu tem aqui, ó, um ônibus novo em relação a 4. Tá vendo isso aqui? De um total de 5. Se ele quer saber os ônibus novos em relação ao total, o que tu vai fazer? Ele tem aqui, ó, novos em relação ao total. Simples. Quanto que é os novos aqui, ó? 1. E o total? 5. É isso que ele está querendo na questão. Se você enxergar uma outra mentalidade, tu vai ver isso aqui. Por quê? Porque se tu fizer esse cálculo para achar o valor de ônibus novos e depois somar e fazer essa divisão aqui novamente, tu vai achar a mesma resposta. Só que eu estou querendo te mostrar uma mentalidade diferente nesse tipo de questão. Quando você sabe esse conceito aqui, ó, você mata muitas questões assim, mais rápido, tu não fica sofrendo. É uma coisa que eu não gosto de fazer na matemática, é ficar sofrendo, tá bom? Então vamos lá. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar quanto? 0,20, tá? Ele quer em porcentagem. O que eu faço? Multiplico por 100. Fazendo essa multiplicação, eu vou achar 20%. Acabou a questão. Só isso, tá? É uma mentalidade diferente para poder enxergar esse tipo de questão. Quando ele te dá esse valor, ele quer te induzir a fazer o quê? Substituir aqui para você poder fazer um cálculo e achar quem? O valor de ônibus usados, novos. Depois você vai ter que somar todo mundo e fazer essa mesma divisão, novos em relação ao total. E você também vai achar 20%, te garanto. Beleza? É só uma maneira diferente de enxergar esse tipo de questão. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Alguma dúvida pode perguntar, tá? Vamos prosseguir, ó. Ele fala assim, ó. 7ª questão aí. Em um centro de telemarketing de uma rede de academias, 3 operadores dividem entre si um bônus no final do ano de forma proporcional às quantidades de clientes matriculados por cada um ao longo do ano. No ano de 2017, o operador Carlos matriculou 700 clientes, Silvana 850 e o operador Josias 800 clientes. Se o bônus recebido por Josias foi de R$ 1.200, então o valor total do bônus dividido entre os 3 operadores em 2017 foi de... Galera, isso aqui é uma questão de divisão diretamente proporcional. Aí tu tem que lembrar, divisão diretamente proporcional e divisão inversamente proporcional, certo? Para fazer isso daí, eu vou pagar 2 bizu para você. Como que eu faço quando é direto e quando que eu faço que é inverso? Para a gente fugir daquela mentalidade que a gente tem do padrão normal, tá bom? Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Lembra do seguinte, ó, quando a gente está trabalhando a parte de diretamente proporcional, uma divisão, tu tem que lembrar do seguinte, tu vai ter valores de referência, tá? E quando for direto, o maior valor de referência vai ganhar a maior parte de um todo, tá? Quando eu tiver direto, então, ó, eu vou ter aqui assim, ó, direto. Quando for diretamente proporcional,
Aí, eu vou lembrar do seguinte, ó. Qual que é o bizu? Lembra do K-soma. Beleza? O que que é esse K-soma? Aí, ó, vou colocar um exemplo. Por exemplo, eu tenho assim, ó. Vou colocar um exemplo bem tranquilo, tá? Eu tenho 100 e vou fazer uma distribuição diretamente proporcional, tá? Por exemplo, 2, 3 e 5. Beleza? Divisão direta. Eu tenho os valores de referência e tu já sabe, é direto, o maior valor de referência aqui, ó, vai ganhar a maior parte, tá bom? O que que é a ideia do K-soma? Esse K aqui, ó, é ele que vai te dar a parte de cada um, é a nossa constante de proporcionalidade, tá bom? Então eu vou colocar esse K aqui na frente, ó, e vou somar, ó, é o bizu do K-soma, e vou somar. Fazendo esse somatório, tu vai achar quanto? 10K. Essas partes somadas tem que dar igual a quem? O meu total, certo? Então eu vou fazer aqui, ó, igual a 100. Qual que é o valor do K? 100 dividido por 10 dá 10. Sabendo disso, eu vou querer achar aqui as partes agora. Achando as partes, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de K aqui na frente. Então o que que eu vou ter aqui, ó? 2 vezes 10, 3 vezes 10, 5 vezes 10. Aqui, ó, dá 20, 3 vezes 10, 30, 5 vezes 10, 50. Isso aqui é para tu fazer uma divisão diretamente proporcional, usando esse bizu aqui, certo? Sabendo disso aqui, a gente vai para a questão agora, tá? E aí eu passo já como que eu faço o inverso, porque a gente tem uma questão de inverso, quando chegar lá, eu passo o bizu do inverso, tá bom? Vamos lá então. Aí você tem assim, ó, você tem um valor do que o Josias recebeu. Tá vendo aí, ó? Você tem o valor do que o Josias recebeu, você não tem um total. Como é que tu vai fazer essa questão? Tu vai usar esse mesmo bizu aqui, ó, do K-soma. Tu vai montar a questão do mesmo jeito. Eu vou ter então, ó, um valor de total que eu não sei e eu vou dividir, ó, diretamente proporcional ao valor de quem? De Carlos, Silvana e Josias. Então eu tenho aqui, ó, Carlos, Silvana e Josias, certo? Esse aqui recebeu 700, esse aqui recebeu 850 e esse aqui recebeu 800, ó. Certo? Tu já sabe, é direto, K-soma. Direto, K-soma. Tu vai botar então aqui, ó, K, K e o K. Só que tu percebe que agora tu não tem um total, mas ele te deu um dado aí, não deu? Ele mostrou para você que, ó, o Josias recebeu R$ 1.200, certo? Ele recebe R$ 1.200. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar essa parte aqui, ó, que é a parte de Josias, não é? E vai igualar quem? 1.200, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou igualar a 1.200. Quando eu faço isso, eu consigo achar o valor do K. Certo? Eu vou pegar o valor do K aqui, ó, que é 1.200 dividido por 800. Fazendo essa divisão, ó, quando você faz 12 dividido por 8, tu vai achar quanto? Alguém já fez? Ó, 12 dividido por 8, dá quanto? Quanto? 150? Ah, você já fez tudo direto? Ah, entendi. Então, ó, vamos lá. Aqui tu vai ter 1, correto? Aqui dá 4. Aqui 40, não é isso? Vírgula, 40 por 8 dá 5. 1,5, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1,5. Achei o valor do K. O que que ele quer saber? É o total, né? Ó, o total do bônus que foi dividido. Então, eu preciso achar as minhas outras duas partes. Eu vou multiplicar 700 vezes 1,5 e vou multiplicar também, ó, 850 vezes 1,5. Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Vou pegar 700 e vou multiplicar por 1,5, ó. E vou pegar 850 e multiplicar por 1,5 também. Beleza? Fazendo essas contas, ó, quando você faz 700 vezes 1,5, como é que tu vai fazer isso aqui? Ó? Dá para tu abrir o número se tu quiser também. Ou tu calcula normal, como você achar mais fácil, tá? Fazendo isso aqui normal, ó, vamos lá. Tu pode pegar, ó, e fazer assim, ó. Você pode esquecer essa vírgula, tá? Esquece a vírgula.
Esquecendo essa vírgula aí, ó, tu vai ter, ó, aqui dá 0, 5 vezes 7 dá 35, correto? Aqui dá 0 e aqui dá 7. E faz a soma, normal, tá? Aqui, ó, 0, 0, aqui dá 5 e aqui dá 10. Mas lembra que você tem uma vírgula lá? Essa vírgula, tu vai ter que colocar aqui também, ó. A mesma quantidade de casas que tu tiver após a vírgula é onde tu vai botar aqui atrás também, tá bom? Então, tu tem uma casa lá, põe uma vírgula. Então, dá 1.050, certo? 1.050. A mesma coisa tu vai fazer aqui embaixo, ó, 850 vezes 1,5, tá? Fazendo essas contas, 850 vezes 1,5, tu vai achar 1.275, tá? 1.275. Agora nós temos as três partes, tá vendo? Tem a parte do C, do S e a parte do J aqui também. Somando isso tudo aqui, ó, que ele quer o total, tá vendo? Ó? O valor total do bônus dividido. Fazendo esse somatório aqui, ó, percebe comigo uma coisa? Olha só que legal. Você olhando o gabarito, tu nem precisava perder tempo somando isso aqui, ó. Já dava para matar de cara. Tu nem precisava fazer nada de conta. Por quê? Porque tu tem assim, ó, tu tem 2.000, se tu olhar aqui, ó, aqui já passa dos 2.000, tá vendo? Tem 1.000, 1.000 e 1.000, já passa dos 2.000. Depois tu tem 9, 8 e 10, que é gritante em relação ao que está aqui. Sobra para você apenas a letra D. Tu não precisava nem somar de novo. Só para ganhar mais tempo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir então. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Não fica com dúvida não. Beleza? Vamos lá, a oitava questão agora. A oitava questão, ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó, uma questão da banca Quadrix, tá? Ele fala assim, a respeito dos diversos tópicos aplicados da matemática, julgue o item. Considere-se que o relógio de ponto do órgão de onde Mário, Rubens e Tiago estão lotados tenham apresentado defeito e eles tenham ficado sem registrar suas horas extras durante vários dias. Assim, a chefia considerará 235 horas a serem acrescidas ao banco de horas dos três, que serão divididas em quantidades inversamente proporcionais ao, olha isso, ó, inversamente, tá? Ao tempo de serviço que cada um tem na casa. Mário tem 3 anos, Rubens 4, Tiago tem 5. Nesse caso, Rubens deverá acrescentar 75 horas ao seu banco de horas. Certo ou errado? Essa banca aqui, ela trabalha na mesma mentalidade que a banca do CESP, tá? Mesma mentalidade entre certo e errado, mas tem questões também de múltipla escolha. É uma questão de inversamente proporcional, tá? O bizu do inversamente proporcional, eu vou te mostrar aqui agora. Olha só como é que tu vai fazer, ó. Toda vez que for inverso, tu vai lembrar do seguinte, ó. Direto, K soma. Inverso, K esconde e multiplica. K esconde e multiplica. Inverso, K esconde e multiplica. Vai fazer assim, ó. Quando for inverso, o bizu é o K esconde e multiplica. Beleza? O que esse K esconde e multiplica? É você pegar o que é inversamente proporcional e transformar numa diretamente proporcional. Porque aí, quando você sai de uma inversa e vai para direta, aí tu tem que lembrar, K soma, direta, K soma. Então tu vai usar dois bizu, tu vai usar K esconde e multiplica para sair da inversa e ir para a direta, depois do K soma, que é o que tu já sabe. Para ficar mais simples, tá? Vamos usar os dados da questão. Ele quer pegar 235 e dividir de forma inversa para quem? 3, 4 e 5. Tá vendo aí? São os nossos valores de referência. Então eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, 235. E aí, ó, tu tem aí, ó, que é o Mário, o Rubens e o Tiago. Mário, Rubens e o Tiago. Esses valores de referência são 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Essa é a divisão inversamente que ele quer fazer.
Quando a gente estiver falando de inversamente proporcional, tu tem que lembrar o seguinte, quem tiver o menor valor de referência é o que vai receber a maior parte. É o inverso do que é direto. Direto, quem tem o maior valor de referência, ganha a maior parte. Na inversa, é o contrário. Quem tem o menor valor de referência, ganha a maior parte. Tranquilo? Beleza? Para a gente não fazer o cálculo com os números inversos, que é uma coisa mais chata e tu fica sofrendo, tá? Eu vou te mostrar esse bizu do esconde e multiplica. O que é o esconde e multiplica? Tu vai sair da inversa, novamente, tu vai sair da inversa e vai para a direta, tá? Como? Por exemplo, tu vai esconder, ó, o primeiro aqui, ó, escondeu, multiplica o resto. Ó, esconde esse valor de referência e multiplica os outros dois, ó. Tá vendo aqui, ó? Escondeu 3, 4 vezes 5 dá quanto? 20, não é? Aí tu coloca na frente de onde tu escondeu, ó. 20, aí tu vai lembrar, 20k. Por quê? Tu tá indo para direta, 20k. Beleza? De novo, como que é o bizu do esconde e multiplica? Esconde o valor de referência e multiplica o restante. 4 vezes 5, 20. Joga na frente do que tu escondeu, com o k na frente aqui. Por quê? Tu vai para aquele bizu da direta, do k-soma. Certo? Vou esconder o outro aqui agora. Ó. Escondi, multiplica. 3 vezes 5, 15. Joga na frente dele aqui, ó. 15. Vou esconder o último aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Certo? 12, ó. 12k. Pronto. Eu transformei o que era inverso numa direta. Tá? Isso aqui é do bizu, beleza? E aí, ó, tu vai lembrar. Se eu estou na direta agora, k-soma. Fazendo esse somatório aqui dá quanto? Ó, 47. Exato. Essas partes somadas tem que ser igual a quem? A 235, que é o meu total. Quando eu faço isso, ó, eu vou botar aqui, ó, 235. O meu valor de K é 235 dividido por 47. Isso aqui dá quanto? 5, isso. 5. Achei o valor do K, ó. Ele não quer saber a parte de Rubens, ele fala na questão aí, ó. Ele fala que Rubens deve acrescentar 75 horas ao seu banco de horas. Ele quer saber se isso aí é certo ou errado. Eu não preciso calcular tudo, eu vou direto no Rubens. Qual que é a parte do Rubens? 15K. Entendeu? Ah, isso. Aí o que eu vou fazer? Ó, 15 vezes, quanto que é o valor de K? 5. Fazendo essa multiplicação aí, ó, 15 vezes 5, 75. Então, realmente, o Rubens vai acrescentar 75 horas. A questão está corretíssima. Beleza? Tranquilo? Então, ó, pegamos uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é fazer inversamente proporcional uma divisão, e eu tentei te mostrar com uma outra mentalidade, mostrar um pouco mais rápido para tu ganhar tempo nas questões. Tá bom? Lembra, quando for direto, K soma. Quando for inverso, K esconde e multiplica. Saiu do esconde e multiplica, que foi o que a gente fez aqui, tu volta para a direta. Aí aqui tu usa o quem? O K soma. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, o nosso gabarito está corretíssimo aí. Certo? Vamos prosseguir então. Nona questão. Ele fala assim, ó. Há 4 anos, Francine e Helena compararam o dinheiro que tinham guardado para investir. A razão entre o dinheiro de Francine e o dinheiro de Helena era igual a 2/3. Após esses 4 anos, o investimento de Francine fez com que o seu dinheiro aumentasse 50% e o de Helena fez com que o seu dinheiro aumentasse 25%. Agora a razão 2/3 passou para ser, vamos lá, ele quer que tu encontre a nova razão do que aconteceu após 4 anos no que elas fizeram de investimento aí, tá bom? Como é que a gente vai trabalhar nessa mentalidade? Tu vai pensar assim, ó, ele te dá a razão entre Francine e Helena, né? Que é 2/3, correto? Então, ó, eu tenho aqui, ó, Francine e a Helena, que é 2/3. Nessa questão, ele trabalha a ideia de porcentagem misturado com razão, tá? Vamos lá. Ele fala que após os 4 anos, a Francine teve um aumento de 50% no seu capital e 25% foi em relação à Helena, tá bom? Pensa comigo da seguinte maneira. Pensa comigo assim, ó. Quando ele fala para você que o valor que ela tinha aumentou 50%, tu vai somar mais 50%. Quanto que é 50% disso aqui? De 2. Pensa dessa maneira. 1. Então, ó, após os 4 anos, ó, vou colocar aqui, ó. Após os 4 anos,
o que aconteceu com a nova razão? Se a gente for escrever a razão mesmo, ele fala para você, ó, a Francine mais 50%, a razão entre Helena mais 25%. Então, seria isso aqui, ó, Francine mais 50% do capital dela, né? E a Helena mais 25% do capital da Helena. Seria isso. Aí, para tu fazer, fica simples para achar a próxima razão. Por quê? Basta a gente calcular esses valores de porcentagem desses dois números aqui, ó. Tu não precisa saber quanto que foi o valor. Se tu quiser estipular um valor, também pode ser feito. Tu pode falar, por exemplo, que uma tinha R$200 e outra R$300, para tu fazer os cálculos de porcentagem em cima dos valores. Caso contrário, tu pode fazer mais rápido aqui, ó, dessa maneira usando apenas esses números, tá bom? Vamos lá. 50%, ó, tu tem assim, ó, 50% de 2. Aqui tu já sabe, ó, é a metade do 2, então dá 1. Ó. E tu tem 25% de 3. Como é que tu vai fazer? Tu pode fazer de N maneiras, tá? Mais um bizu que é legal, tu faz assim, ó, se tu quiser tu pode dividir aqui por 10 e multiplicar. Ou se tu quiser fazer pela metodologia tradicional, tu pode fazer também assim, ó, 25% de 3. Certo? 25% de 3. Fazendo isso aqui, eu posso fazer assim, 25 vezes 3 dá quanto? 7,5. Dividido por 100. Quanto que deu isso aí? 75%? 0,75? Né? Vocês conseguem ver o que eu estou falando? Beleza. Então eu tenho aqui, ó, 0,75. Certo? 0,75. Então eu vou somar aqui, ó. A minha nova razão vai ficar como? Ó? 2 mais 1, correto? Ó? Esse mais esse, ó, 2 mais 1. E aqui, ó, 3 mais quanto? 0,75. 0,75. Fazendo isso daí, eu vou ter 3 aqui, né? E aqui 3,75. Eu tenho que achar a minha nova razão agora, não é isso? Eu tinha 2/3, eu quero saber para quanto que foi. Esses valores aqui, basta eu simplificar. De que maneira? Tá vendo que eu tenho uma vírgula aqui, ó? Eu vou eliminar essa vírgula. Quando eu eliminar essa vírgula aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa em cima, só que eu acrescento zeros. É como se você pegasse e multiplicasse, ó, 1, 2, multiplica por 100 aqui, certo? E multiplica por 100 aqui também, ó. Tu não vai acrescentar 2 zeros aqui em cima? Então tu vai ficar agora com 300 dividido por 375, certo? Então, ó, a nova razão vai ficar 300 dividido por 375. A gente precisa simplificar. Por quanto? Posso fazer por quanto ali? Posso fazer por 5, posso fazer por um monte de coisa aí, né? Um monte de números, tá? Se eu fizer por 5 aqui, ó, vou fazer por 25 já, que dá para fazer um pouco maior, tá? Vou dividir aqui por 25, ó, para a gente ganhar tempo. 300 dividido por 25, aqui vai dar 12. 375 dividido por 25, aqui dá 15. Beleza? Agora eu vou simplificar novamente. Por 3, exato. Por 3 aqui, ó. Simplificando por 3, o meu gabarito aqui vai dar quanto? Ó? Aqui, ó, 12 por 3, 4. 15 por 3, 5. Essa é a minha nova razão. 4 para 5. Gabarito é letra D. Beleza? Gabarito letra D. Todo mundo entendeu isso aí? Ele trabalhou a ideia de razão misturado com porcentagem. Você só tinha que entender que era em cima daqueles valores da razão que você tinha que trabalhar. Tá? Aí, após os 4 anos, o que aconteceu foi isso aqui. Posso tirar a porcentagem daquele jeito, segunda opção, 10? Aqui? Daria a mesma coisa. Tu ia fazer aqui, ó. Esse aqui dividido por esse dá 0,25, ó. Vezes esse dividido por esse dá quanto? Fazendo isso daí daria a mesma coisa, 0,75. Tá bom? Vamos prosseguir? Próxima questão. Vamos mudar de assunto agora.
No setor de digitação da Assembleia Legislativa, todos os digitadores possuem a mesma eficiência de trabalho, no trabalho e, portanto, digitam a mesma quantidade de páginas em cada hora. Olha só o que ele fala aí, ó. Sabe-se que 3 digitadores produziram 72 páginas digitadas em 4 horas. O número de páginas em que 4 digitadores produzirão em 5 horas é de questãozinha de regra de 3, tá? Regra de 3. Aí, como é que vai ficar? Tu vai ter que montar de acordo com o que ele está dando no enunciado, ó. Vou apagar, tá? Tu vai ter que montar de acordo com o que ele está dando no enunciado aí, ó. Então ele fala para você, ó, tu tem 3 digitadores, então ó, tu tem os digitadores, correto? Aí você tem a quantidade de páginas, que são 72, e ele fala para você que tem as horas também, ó. As horas são 4 horas aqui, ó. E aí ele fala, ele quer saber, ó, o número de páginas que 4 digitadores produzirão em 5 horas. É só tu vir colocando aqui, ó. Tu tem 4, aqui ó, o que ele quer saber, que é a quantidade de páginas, que eu vou colocar X, ó. E aqui tu tem o quê? 5 horas, beleza? É composta. Por quê? Porque tu tem mais de 2 referências na situação, ó. 1, 2, 3. Tá vendo aqui, ó? Toda vez que você tiver mais de 2, vai se tornar o quê? Uma regra composta, uma regra de 3 composta. Tá bom? Vamos lá. Como é que tu vai fazer? Tu vai ter que pegar o teu... Toda vez que tu faz isso, ó, onde tiver o X, ó, tu isola, tá? Tu isola e vai comparar entre as outras unidades. O que que tu vai fazer então, ó? 3 digitadores, eles fazem o quê? 72 páginas. Se tu aumenta a quantidade de digitadores, tu também aumenta isso aqui, não aumenta? Tu aumentou a quantidade de trabalhadores, tu vai aumentar a quantidade de páginas que vão ser digitadas. Como que tu vai fazer? Tu vai pensar da seguinte maneira, ó. Daqui para cá aumentou o valor, tá vendo? Então tu vai botar um valor de mais aqui, ó, para dizer que aumentou. Quando a gente comparou as unidades, não aumentou também? Então tu também vai botar o valor de mais aqui, ó. Quando tu faz essa comparação, quando der sinais iguais, ela sempre vai ser o quê? Direta. Sinais diferentes, inversa. Então, ó, sinais iguais, direto, tá? O que que é isso? Aumentou. E se fosse 2 menos, professor? Diminuiu. Então, também são diretos, tá? Sinais iguais, direto. Sinais diferentes, inversa. E agora tu vai pensar assim, ó. Em 4 horas, ó, eles fizeram 72 páginas. Se tu aumenta a quantidade de trabalho, aqui também vai aumentar, não vai? Então, ó, daqui para cá, aumentou, mais. E aqui tu já viu também que é o quê? Mais. Beleza? Aí agora o bizu é o seguinte, ó. Quando for direta, tu vai manter na hora da resolução. Quando for inversa, tu inverte os valores. Certo? Como que tu vai montar? Pega do jeito que tá as unidades montadas aqui e coloca aqui embaixo, ó. O X tu vai botar do mesmo jeito, ó. 72 X igual. Sempre? Sempre. Toda vez, se fosse ao contrário, a mesma coisa. Coloca aqui e iguala. E vamos pegar. Tu já viu que aqui é direto essa relação. Então tu mantém isso aqui e joga aqui embaixo, ó. Tá? 3, 4. Multiplica. É igual, pega isso aqui e joga aqui também, ó. Tá? 4 quintos. E agora resolve normal, ó. Vou cortar esse 4 com esse 4, ó. Beleza? Eu posso pegar, inclusive, eu vou arrumar essa bagunça, ó. Vai dar 72 x e aqui vai ficar 3 quinto. Eu posso cortar esse com esse aqui, ó. Tá vendo aqui que esse aqui dá para dividir por esse aqui? Como que eu sei? Critério de divisibilidade, ó. 7 mais 2 dá 9, é um número que dá para dividir por 3. Critério de divisibilidade por 3, tá bom? 72 dividido por 3 dá quanto, professor? Vamos lá, ó. Eu vou cortar aqui por 3, ó. E vou cortar aqui por 3, ó. Dividindo 72 por 3, eu vou achar 24, exato. Então, ó, eu vou colocar o 24 aqui, x, e aqui vai ficar 1 quinto. Aí agora eu vou multiplicar, cruzado, ó. Vai ficar x, que é igual a 24 vezes 5. 24 vezes 5 dá igual a 120.
Beleza? 120. Então, nosso gabarito é a letra A. Eles vão produzir 120 páginas. Certo? Beleza? Vamos para a próxima. Ele fala assim, ó, para arar 300 hectares, são necessários 12 tratores que trabalham 8 horas por dia durante 20 dias. Com base na situação hipotética, julguem o próximo item. Aí ele fala assim, para arar 200 hectares, utilizando 15 tratores, durante 15 dias é necessário trabalhar mais de 3 horas por dia. Ele quer saber se isso aí está certo ou se está errado. Beleza? Como que a gente vai fazer? A gente vai montar do mesmo jeito. Tu vai lembrar da seguinte situação. Ele quer... Tu tem assim, ó, hectares, né, que são 300. Depois tu tem tratores, que são 12, né? Depois tu tem as horas, que são 8 durante os dias, que são 20 dias. E ele fala para você que são 200 agora, 15. Ele quer saber se serão mais de 3 horas, né, por dia. E aqui tu tem 15, ó. É a mesma situação, tu vai pegar onde tem o X e comparar. Beleza? Tu vai pegar onde tem o X e vai comparar. Olha só, vamos comparar com essa primeira aqui, ó. 8 horas diária, tu faz 300. Tá vendo aqui? Daqui para cá fez o quê? Diminuiu. Não é isso? Diminuiu. Daqui para cá, ó, com 8 horas tu faz 300. Para tu fazer menos, tu tem que trabalhar mais ou menos horas? Menos horas. Não é isso? Eu vou trabalhar menos horas, ó. Então, se eu trabalhar menos horas aqui, ó, eu também vou produzir o quê? Menos hectares. Então, vamos lá. Tratores. Quando eu tenho 8 horas trabalhando, aqui, ó, ele fala para você dos tratores aí, não fala? Ó, quando eu tenho 15 tratores, 12 tratores, ele trabalhando 8 horas. Quando eu tenho 15 tratores, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar mais ou menos horas trabalhando? Menos horas, correto? Tu aumentou a quantidade, então tu vai trabalhar menos horas, certo? Então, ó, daqui para cá aumentou e aqui vai diminuir. E agora tu compara com a última. 8 horas trabalhadas durante 20 dias. Para que os dias sejam menores, tu tem que aumentar ou diminuir essa criança aqui? Para que o trabalho seja mais rápido. Aumentar, exato. Ó. Daqui para cá diminuiu, daqui para cá tu vai ter que aumentar. E aí a gente fez toda a ideia. Ó. Comparamos, comparamos e comparamos. Agora é só montar. Pega o 8 ali, ó, X, e vai fazendo. Ó. Daqui para cá deu o quê? Direto, tá vendo? Ó? Direto. Então tu mantém ali, ó, 300, 200, vezes. Essa segunda aqui, ó, tá diferente, então é inversa. Tu vai fazer o quê? Inverter. Então vai ficar 15, 12. E aqui também deu diferente, tu também vai inverter. 15, 20. E agora basta fazer a multiplicação. Certo? Vamos lá, vou cortar esses dois zeros aqui, ó. Certo? Vou pegar, eu vou simplificar aqui por 5. Tá vendo? Ó? Vou facilitar o máximo possível aqui a nossa vida. Ó. Eu vou simplificar aqui por 5. Aqui vai sobrar para mim quanto? 3. E aqui vai sobrar 4. Beleza? E eu posso também simplificar aqui também, ó, se eu quiser. Ou esse 3 com esse 12 aqui. Tá? Então, ó, 8x, que é igual. Aqui eu vou ter 3, 2 vezes. Eu posso simplificar esses dois aqui também, se eu quiser já de cara. Ó. Vou simplificar aqui por 3, ó. Tá? Aqui vai ficar 5. Aqui, 4 vezes 3, né? E aqui 4. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora a gente vai arrumar isso aqui. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, como que eu vou fazer? Vou ficar 8 vezes 2 vezes 4 vezes 4.
esse x aqui, ó, por que eu já vou colocar aqui embaixo? Porque quando eu jogo para lá, esse valor não vai dividir esse número aqui? Então eu já vou arrumar de uma vez só, tá? Então vai ficar aqui, ó, 3, 5, 3. E agora a gente vai fazer a divisão. Vai ficar o seguinte, ó, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 4, 256, tá? Então eu tenho 256 dividido por quanto? Exato, 45. Eu nem preciso fazer essa divisão. Ele quer saber se vai trabalhar mais de 3 horas por dia, não é isso? Se tu pegar e multiplicar vezes 3, tu vai ver que vai faltar muito para chegar no 253. Então, com certeza, vai dar maior que 3. Certo? Com certeza vai dar maior que 3. Então, essa questão também está corretíssima. Eu não preciso fazer essa divisão. Tá? Mas, se tu quiser fazer, tu vai achar aqui 5,68, mais ou menos. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Eu tenho assim, ó. Uma cerca demora 40 dias para ser feita por 12 pessoas. Se fossem 10 pessoas, a cerca seria feita em X dias. A respeito do X, assinale a alternativa correta. Aí tu tem dias e pessoas, tá? Olha só o que ele está falando. Tu tem os dias aqui e tu tem as pessoas. Ele fala que 40 pessoas fazem isso daí em 12 dias. Se for 10 pessoas, em quantos dias? Concorda comigo que se tu está reduzindo a quantidade de pessoas, vai aumentar a quantidade de dias para ser feita a cerca? Então aqui, ó, diminuiu e aqui vai aumentar. Ela é o quê? Inversa. Só que ela é simples. Tu tem que lembrar do seguinte, bizu, ó. Toda vez que for direta, quando for regra de 3 simples, tu vai fazer esse cálculo aí como? Em x. Toda vez que for inverso, tu vai fazer esse cálculo como? Na horizontal. Tá? Para tu não ter que ficar calculando, invertendo, nem fazendo nada. Fazendo isso daí, então a gente vai calcular assim, ó, na horizontal. Como que vai ficar? X vezes 10, 40 vezes 12. Certo? Então vamos lá, vou arrumar isso aqui. Vai ficar 10x, que é igual a 40 vezes 12. Esse 10 vai passar dividindo, vai ficar 40 vezes 12 dividido por 10. Eu vou cortar esses dois zeros, ó. Vou ficar 4 vezes 12, que dá 48. Tá? Dá 48. Aí o nosso gabarito, então, é a letra 48, está aqui, ó, entre 40 e 50. Gabarito é a letra A. Certo? Beleza? Questãozinha do CESP agora. Os operadores de guindaste do Porto de Itaqui são todos igualmente eficientes. Em um único dia, 6 desses operadores, cada um deles trabalhando 8 horas, durante 8 horas, carregam 12 navios. Com referência a esses operadores, julguem o item seguinte. Para carregar 18 navios em um único dia, 6 desses operadores deverão trabalhar durante mais de 13 horas. Olha aí, ó. Ele fala que 18 navios em um único dia, 6 desses operadores deverão trabalhar mais de 13 horas. Regra de 3 novamente. Como é que tu vai fazer? Do mesmo jeito que a gente está fazendo até agora, tá? Fazendo as comparações. Aí olha só o que vai acontecer. Ele fala aí, ó, tu tem os operadores, tu tem as horas e tu tem os navios. Certo? Aí ele fala que 6 aqui, ó, trabalham 8 horas e fazem isso daqui, ó, em 12, fazem 12 navios. E os mesmos 6, ó, quantas horas deverão trabalhar para fazer os 12 navios? Esses 6 com esses 6, tu já pode eliminar porque são iguais, tá vendo? Esses 6 com esses 6 tu pode eliminar. E ela se torna o quê? Simples. Uma composta, ela se torna simples. Tá? Vamos fazer então. Trabalhando 8 horas por dia, eles vão fazer 12 navios. Para fazer mais navios aqui, eles têm que trabalhar mais ou menos horas?
mais horas, não é isso? Só sabendo disso daí, ó, a gente pode chegar na seguinte ideia. Por exemplo, se eu sei que ele trabalhando mais horas, ó, vamos lá. Eu vou fazer normal, vou fazer direto então. A gente aumentou aqui e tu sabe que ele tem que trabalhar mais horas por dia para fazer isso aqui, correto? Qual que é o bizu? X ou na horizontal? É direta. Se é direta, é no X, tá? Então, ó, vou fazer assim, ó. Vai ficar 12x, que é igual a 8 vezes 18, certo? 8 vezes 18 dividido por 12. Eu posso simplificar. Eu posso simplificar aqui, aqui, onde eu achar mais fácil. Eu vou simplificar por 6, o 18 e o 12, tá bom? Para facilitar a nossa vida. Aqui, ó, por 6 e aqui por 6. 8 vezes 18 por 6 dá 3, não é isso? 12 por 6, 2. Vou cortar o 8 aqui com 2, ó, vai ficar 4. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. Eu tenho que trabalhar, então, 12 horas por dia para o quê? Fazer esses 18 navios aqui. Essa questão, ele fala que tem que ser por mais de 13 horas. Então, ela está errada. Tá? Ela está errada. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos prosseguir. O salário de Arthur equivale a 3/7 do salário de Bárbara. Para que o salário de ambos fosse igual, o salário de Arthur teria que aumentar em 130% e depois disso ainda ser acrescido de R$60. Nas condições descritas, a soma dos atuais salários de Arthur e Bárbara em reais é igual a... Vamos lá, ele te dá uma condição, essa questão é bem clássica também, tá? E ele te dá uma condição e quer saber uma outra situação lá no final. Ele te fala para você o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui, tá? Tu tem que ir lendo o enunciado e extraindo os dados da questão. Ele fala para você que o salário de Arthur equivale a 3/7 do salário de Bárbara. Então, tu vai fazer isso aí, ó, extrai os dados. Ó. A igual a quem? 3/7 do salário de Bárbara. E ele fala que para que os salários fossem iguais, o salário de Arthur teria que aumentar em 130%. Então, ó, o salário de Arthur ó, mais 130% ó, do salário dele, e ele ainda fala, ó, ser acrescido de R$60, mais R$60, isso aqui ia dar quem? Ia ficar igual ao salário da Bárbara. Isso é igual ao salário da Bárbara. Beleza? Sabendo disso, o que tu vai fazer? Vai calcular normal aqui, ó. Tu vai pegar isso aqui e substituir aqui. Tá bom? Vamos lá, como é que tu vai fazer então? Vou pegar o que tem o A e substituir por 3/7 de B, certo? Vou pegar e vou fazer assim, ó, 3/7 de B, mais, aqui ó, 130, olha isso que eu vou fazer, ó, 130% vezes, olha o A de novo aqui, ó, 3/7 de B, mais 60. Isso aí tem que ser igual ao B, tá? Vamos continuar. Eu vou cortar esse com esse aqui, tá vendo? E vou fazer, ó, 13 vezes 3 dá 39. 10 vezes 7, 70. E vou arrumar essa bagunça, ó. 3/7 de B, mais 39, né? B dividido por 70, mais 60, que é igual a B. Para fazer isso aqui, agora eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 7 e 70, tá vendo que eles são múltiplos? É 70. Então eu vou fazer, ó, eu vou fazer já todo mundo, tá? Para eliminar a nossa fração. Vai dar 70. 70 dividido por 7, 10, né? Vezes 3, 30, B. Mais 70 dividido por 70 dá 1. Então, 39, B. Mais 70 dividido por 1 dá 70. Vezes 60, 7 vezes 6, 42. Não são dois zeros? 4.200, que é igual 70 dividido por 1, 70, vezes B, 70B. Certo? E agora, só a gente fazer a operação normal aqui, ó. Esse mais esse vai dar 69.
69 eu já vou jogar para o outro lado negativo, tá bom? Eu quero o valor de B, não é? Então eu já vou jogar para o outro lado. Vai ficar como? 70B menos 69B igual a quem? 4.200. Esse menos esse dá B. Ó. B é igual a quem? 4.200. Se eu tenho o valor de B, eu consigo achar o valor de A. Quanto que é o valor de A? 3/7 de B. Aí eu vou substituir. Exato. Vou substituir, ó. 3/7 de quanto? Quem que é o B? 4.200, ó. Aí, é só tu pegar 4.200 e dividir por 7, porque a gente fez aqui agora há pouco, ó. Lembra que a gente fez 70 vezes 60 desses 4.200? É só tu fazer o processo inverso agora. Esconde o zero. 42 por 7, 6, não é isso? Então vai ficar 3 vezes 6 e acrescenta os dois zeros, ó. Que dá 3 vezes 600, quanto que dá? 3 vezes 6, 18. Joga os dois zeros, 1.800. Acabou a questão? Não. Por quê? Porque ele quer saber quanto que é o somatório desses dois salários aí, ó. Certo? Ele quer saber o somatório desses dois salários aí. Quando eu pegar 1.800 e somar com 4.200, ó, fazendo esse somatório, tu vai achar 6.000. Letra A. Tranquilo? Beleza? Vamos agora para a nossa última questão. Olha só. A nossa última questão é uma questão também bem clássica, beleza? Que ele fala na ideia de frações complementares. Tu tem que ter essa mentalidade. Ele vai falar para você assim, que eu tenho um determinado total, e esse total, ele vai falar para você que na primeira vez, ou na primeira etapa, no primeiro dia, enfim, ele vai criar a situação. O cara usou, por exemplo, 2/7 de uma situação, depois do restante ele usou 3/7 de outra situação, e no final ele usou esse restante e fez alguma coisa. E aí ele vai fazer uma pergunta meio bolada para você, tá? Mas, olha só o que eu quero te mostrar agora. Ele fala assim, ó, a prefeitura de uma cidade adquiriu 2.400 mudas de árvore diversas, que foram plantadas em 3 dias. No primeiro dia, foram plantadas 2/5 do total das mudas adquiridas. No segundo dia, foram plantadas 3/4 das mudas restantes. E, no terceiro dia, as demais mudas. Olha o que ele pergunta para você agora. Em relação ao número total de mudas adquiridas, aquelas que foram plantadas no terceiro dia representam. Ele quer saber uma fração do que aconteceu no terceiro dia, que é aquele terceiro dia, o restante da parada que ele fala para você aí, tá? A gente vai responder isso aí com uma outra mentalidade. Olha só. Só usando a ideia de fração complementar. O que é fração complementar? Toda fração, ela vai gerar um número 1, ela leva ao número 1, tá? Por exemplo, eu tenho assim, ó, 6 13avos, por exemplo. Qual que é a fração complementar de 6 13avos? É tu saber quanto que falta do 6 para chegar no 13 aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho que chegar no 13 por 13, que isso aqui vai gerar 1 para mim. Certo? Então, ó, quem que é a fração complementar dele? 7 o quê? 13. Tá vendo aqui, ó? Essa é a ideia de fração complementar. Tendo isso aqui na cabeça, a gente vai responder essa questão. Olha só como. Ele te dá um total, né? Esse total, 2.400. Ele quer, se você fosse fazer da maneira tradicional, para você calcular as frações em relação ao total que ele está te dando. Tu tem então, ó, um total que é 2.400. E ele fala para você que no primeiro dia foram plantadas 2/5 do total, não é isso? Eu não vou fazer esse cálculo, eu vou usar apenas a fração. Ó. No primeiro dia, ele usou 2/5. Se ele usa 2/5, quanto que resta para mim? 3/5. Ó. Esse é o meu resto, 3/5. No segundo dia, ele mostra para você o quê? Ó, ele fala que no segundo dia foram plantados 3/4 das mudas restantes. Quanto que sobrou mesmo? 3/5, tá vendo? E ele plantou quanto? 3/4. Não é isso? Então, ó, ele tem 3/4, né? De 3/5. Isso é o que foi plantado. E tu faz a multiplicação normal, ó. Vamos lá. Aqui dá 9, não é isso? E aqui dá
20. Qual que é o resto? Aí que está um detalhe. Olha só aqui, ó. Quando ele fala para você assim, ó, tu nem precisa saber aquele resto ali. Sabe por quê? Ele fala para você assim, e no terceiro dia, as demais mudas, certo? No terceiro dia, as demais mudas. Quanto que restou do total? É só tu somar o que já foi plantado e pegar o quê? A fração complementar. Certo? Olha só no terceiro dia aqui o que está acontecendo. Quando você pega, por exemplo, você pega os 2/5 do primeiro e soma com essa fração que a gente achou que foi plantado no segundo, tu não vai achar um total do que já foi plantado? A fração complementar dela é quem? O restante. Aí eu vou fazer então, ó, 2/5 mais 9/20 avos. Vou tirar o MMC, que vai dar 20, né? Aqui, 4 vezes 2, 8, mais 9. Quanto que dá aqui? 17, 20. Só que aí, você cai no erro. Ainda bem que não tem essa resposta, né? Senão você poderia cair nesse erro aqui, ó. Só que isso aqui é o que já foi plantado, na verdade. Tu quer o quê? A fração complementar. Quanto que falta para chegar no 20? 3, e aí, ó, 20 avos. Acabou a questão. Qual que é o gabarito? Letra C. Beleza? Galera, isso aqui é uma outra mentalidade para tu não ter que ficar fazendo cálculo. Porque eu queria que tu calculasse em relação a isso aqui, ó. Aí tu ia ter que calcular, depois subtrair, fazer um monte de outras coisas e ficar sofrendo, tá? Enxerga dessa jeito aqui, tá bom? Tranquilo? Então é isso, a gente acabou a nossa parte de matemática. Mais tarde eu vou voltar com raciocínio lógico, tá? E eu espero que vocês aproveitem, o pessoal aí de casa também, espero que vocês aproveitem. Agora a gente vai ter aula de Direito Constitucional com a nossa professora Nelly Godoy, tá? Vocês vão também estar em boas mãos aí. E até daqui a pouco.